Legal? Bom, e agora eu vou começar um pouco minha apresentação sobre finanças na prática, começando um pouquinho falando o porquê é tão importante falar sobre educação financeira no Brasil. Segundo um ranking global, uma pesquisa feita pela S&P 500, o nível de educação financeira no mundo ele foi atrelado a 144 países e revelou que o Brasil hoje ocupa a 74ª posição, atrás inclusive de alguns dos países mais pobres do mundo, como Madagascar, Togo e Zimbábue. Foi feito em 2015 essa pesquisa, né, e ainda é considerado um dos estudos mais extensos no mundo sobre educação financeira. A pesquisa ela investigou basicamente adultos de 144 países, perguntando 4 conceitos básicos sobre finanças: aritmética, diversificação, inflação e juros compostos. Das 5 perguntas feitas nesse estudo, apenas 35% dos brasileiros adultos responderam pelo menos 3 corretamente, o que prova pelo estudo que eles são educados financeiramente, mas não significa que eles tenham saúde financeira, que é o que realmente importa no final das contas. O que é um dado que realmente preocupa, né? Tanto ocupar a 74ª posição nesse ranking, que ficaria meio que no meio do mundo, mas também esse dado tão baixo sobre a população brasileira, sobre os adultos brasileiros. Segundo a mesma pesquisa, 1/3 da população mundial domina ao menos 3 dos 4 tópicos apresentados. E isso realmente é bastante preocupante, mostra que não é um problema só do Brasil, mas também do mundo falar sobre finanças, falar sobre economia. Vale a pena salientar que, segundo a OCDE, ter no mínimo de conhecimento sobre finanças pessoais, sobre economia, sobre como lidar com o dinheiro, contribui na qualidade de vida das pessoas e das comunidades. Ou seja, famílias, grupos sociais que possuem conhecimentos em finanças tendem a ser mais harmoniosos. Bom, e é justamente que a gente afirma, né, que a educação financeira não é só poupar. É você compreender o funcionamento do sistema financeiro, compreender a sua forma de lidar com o dinheiro, o funcionamento do mercado e tomar decisões mais responsáveis, entendendo os seus limites, as suas emoções e também a sua situação de vida. O áudio tá legal, galera? Só uma perguntinha aqui, se tá interessante? Legal. Então, pode passar. Bom, e por que falar sobre dinheiro na nossa sociedade? É uma pergunta e, ao mesmo tempo, é uma resposta. É justamente pelo fato da gente encarar que falar sobre dinheiro é um tabu social que cada vez mais ficamos distantes de nos tornar ativos com o nosso controle financeiro, a nossa vida financeira. É mais simples, entre aspas, no curto prazo, a gente parcelar, viver no limite do cartão de crédito, do que tomar decisões que vão realmente melhorar a nossa saúde financeira. A grande maioria das pessoas, inclusive, encaram o ter dinheiro como algo impuro, talvez por uma crença, uma herança religiosa, que a gente tenha aquela afirmação católica que fala que é mais fácil um camelo entrar pelo buraco da agulha do que o rico adentrar no reino dos céus. Então, a gente carrega isso na nossa sociedade e, muito provavelmente, a relação do brasileiro com o dinheiro, ele pode estar, sim, atrelado a esse pensamento, a essa herança que a gente tem. Bom, aqui eu falo um pouco sobre a pesquisa, essa síntese de resultado e porcentagem total de famílias do Brasil. Esses dados são recentes. A Confederação Nacional do Comércio, em uma pesquisa chamada PEIC, que é uma pesquisa que ela rastreia justamente as famílias endividadas e inadimplentes como consumidores, mostra que no Brasil, mais de 60% das famílias elas estão endividadas, possuem dívidas, e cerca de 1/4 da população ativa das famílias tem dívidas ou contas em atrasos. E cerca de 10% da população brasileira, desse total de famílias, não terá condição de pagar, de quitar a sua dívida, que é um dado realmente que entristece, que é muito, muito difícil de lidar com esse cenário hoje no Brasil. Porém, a gente acredita bastante no otimismo, a gente também quer falar de coisas boas e temos alguns assuntos também para comemorar. Recentemente, a Base Curricular de Ensino colocou a educação financeira como uma matéria obrigatória no nosso ensino fundamental, que é uma vitória muito interessante que vai trazer bons frutos no longo prazo. Além disso, foi feita uma pesquisa recentemente da NIMBA, Associação Brasileira de Entidades de Mercado Financeiro e Mercado de Capitais, que mostra que o perfil do investidor, o perfil do brasileiro que lida com o dinheiro tem mudado das gerações para cá.
Ou seja, o brasileiro ele tinha um perfil muito mais camaleão, como mostra aí na pesquisa, um perfil de uma pessoa que deixa a vida me levar, que sempre usa o limite do cartão, para ter um perfil muito mais construtor, que é uma pessoa mais realista, que pensa no longo prazo, que é devagar e sempre, e planejador, que é uma pessoa que valoriza muito mais o racional frente às finanças, e que é mais calculista, busca ter metas. Isso é um dado muito interessante. Essa nova geração ela demanda justamente mais investimentos que estejam alinhados aos seus valores. Recentemente existiu um bombardeio, muito recente mesmo, sobre investimentos ESG, ou seja, investimentos que valorizam causas ambientais, sociais e de governança corporativa. Isso é uma pegada de investimento que realmente tem crescido no mundo e cada vez mais as gestoras, as pessoas físicas, elas tendem a investir alinhada aos seus valores pessoais. Investir, inclusive, a mensagem que essa reflexão deixa é que não precisa necessariamente, nunca foi um ato egoísta, é justamente o contrário. É você estar alinhado ao futuro de sua família, ao seu futuro profissional, aos imprevistos que podem acontecer e pensar também na forma ESG de investir em como fazer uma sociedade melhor, como melhorar como sociedade através da alocação dos seus recursos. Isso é muito legal e é um grande motivo para comemorar. Perfeito. Outro dado muito legal, porém com algumas ressalvas, é os repentinos recordes que a Bolsa de Valores tem quebrado, né, ao longo do tempo, com as pessoas físicas investindo, principalmente impulsionado pelo fim da era do rentismo no Brasil. Ou seja, taxas de juros tão altas que superavam às vezes 1% ao mês, que hoje em dia é uma rentabilidade realmente que seria desejada por muitas pessoas. Os investidores amadores têm estado cada vez mais na Bolsa de Valores, a pessoa física tem investido cada vez mais na Bolsa de Valor. E isso pode gerar realmente uma reflexão que o investidor brasileiro tem amadurecido, ele tem visto as empresas brasileiras com bons olhos, talvez por essa queda da taxa de juros, porém também mostra que a qualificação desse novo investidor, dessa nova pessoa que tem acessado a Bolsa, ela talvez não seja uma pessoa tão experiente, o que pode trazer cenários, inclusive, de volatilidade e insegurança para alguns investidores. Bom, a melhor forma de você lidar com isso, de você lidar com essa nova realidade de que você tem que se expor um pouco ao risco para ter alguma rentabilidade, é justamente você investir em conhecimento, como muitos de vocês estão fazendo aqui hoje, pegando essa noite de quinta-feira para estar aqui nesse momento com a gente, e também entender sobre conceito de diversificação, entender melhor sua carteira de investimentos, como o Hoffman vai falar mais para frente, quando ele falar sobre estratégias de montar carteiras de investimento. A mensagem que é importante deixar aqui é que todo tipo de ganância e falta de conhecimento quando você faz um investimento geralmente podem causar prejuízos e não é o que a gente quer. Sempre esteja atento ao seu perfil de investidor, ao seu apetite de risco antes de tomar uma decisão sobre investimentos. Bom, falar sobre educação financeira e não falar sobre corrida dos ratos basicamente um erro brutal, porque o Pai Rico, Pai Pobre, que é o livro que muita gente conhece e que inicia sobre finanças com ele, realmente um divisor de água na vida de muitas pessoas. A Corrida dos Ratos, ela basicamente fala um exemplo de vida, um estilo de vida bastante comum em nossa sociedade. Muito embora as pessoas tenham ciência de que esse modelo de vida existe e que às vezes elas estão inseridas na Corrida dos Ratos, é um processo de mudança de hábito, então pode ser bastante doloroso para algumas pessoas. É basicamente como você tentar fazer uma dieta. Você sabe que se você comer menos e se exercitar, você tende a perder peso. Não é diferente com finanças. A corrida do rato, o rato corre, corre e não vai a lugar algum. É exatamente um estilo de vida que é muito comum no Brasil. A pessoa trabalha, ganha dinheiro, paga as contas, contrai dívida, fica sem dinheiro de novo e tem que forçar a trabalhar, etc. E não guarda, não poupa, não pensa nela no futuro. E nem nos imprevistos que podem gerar nessa trajetória. E aí que vem justamente uma máxima, né? Assim como você consumir menos calorias, comer melhor e se exercitar para você perder peso, você gastar alinhado aos seus objetivos, ou seja, ter metas, ter consciência de como você está gastando seu dinheiro, poupar e investir também é meio que o feijão com arroz que sempre vai dar certo. Então, e para ficar mais prático, inclusive, eu trouxe aqui um exercício que pode ser bem interessante que todos aqui possam fazer.
é a meta, né, de ter 50, 30, 20. O que é o 50, 30, 20? É justamente você pegar a sua receita, destinar 50% da sua receita para gastos essenciais, como aluguel, moradia, parcela do apartamento, comida, educação, saúde. 30% você sempre destinar a lazer, restaurantes, academia, salão de beleza, gastos não tão essenciais, ou seja, gastos de lazer, e 20% você sempre destinar para a sua vida financeira. Não só para investimentos ou para poupança, mas também para quitar dívidas antes de você começar a investir. Os juros compostos, eles sempre vão trabalhar, quando você tem dívidas, mais contra você do que a favor, independente do tipo de investimento que você tenha. No longo prazo, isso é bem comprovado. Então, 20% você dedicaria para a sua vida financeira. A partir do momento que você quitasse suas dívidas, quitasse todas as suas obrigações, seus débitos, você começaria a poupar e, consequentemente, também investir. Essa receita de bolo, obviamente, não é para gerar uma ansiedade. Se você está ali nos gastos essenciais, você está na faixa dos 60%, 70%, o ideal é que você não ligue tanto assim para a matemática, mas que ela te norteie, que você consiga alcançar ali um ponto de equilíbrio que você se sinta confortável, apesar de tudo. Até porque o investimento, né, você tratar a sua vida financeira de forma mais ativa, não é para tirar o seu sono, e sim para te dar tranquilidade, para te dar realmente uma paz. Bom, perfeito. A importância do tempo. Cara, isso aqui é muito visual e bastante interessante da gente estar comentando. Por quê? Ela mostra o quanto mais cedo você começar, independente do aporte que você fizer, você vai conseguir alcançar um potencial dos juros compostos muito mais forte do que se você começar mais tarde com mais aporte. Vamos pegar esse exemplo aqui. Uma pessoa ela começa com R$ 500, só que ela tem um tempo de poupança maior, ou seja, você não escuta o áudio, Felipe? O pessoal está escutando normal? Sim, aqui tá normal. Às vezes pode ser um problema na máquina também. Felipe, às vezes, se não resolver, sai e entra que deve resolver, tá? Exatamente. Aqui a gente percebe que com aporte de R$ 500, que perto um aporte de 4.000, como a gente vê no último caso, é 8 vezes menor, obviamente, mas que com um tempo de poupança maior e com a rentabilidade basicamente igual, se mantendo estável entre os 4 exemplos, ele conseguiu ter um valor atual, ou seja, um valor poupado muito maior, consideravelmente maior do que a pessoa que investiu R$ 4.000. Então, o que é que a gente tira disso? Por mais que seu aporte não seja tão grande agora no começo, comece quanto antes. Porque antes de você começar, mais aquele dinheiro vai render e mais os juros compostos vão trabalhar ao seu favor. Você percebe que o valor poupado nominal do primeiro exemplo é exatamente a metade do valor poupado no último exemplo, que poupou apenas 10 anos. Porém, o valor realmente que ele conseguiu alcançar no final dessa poupança, ao chegar aos 60 anos, foi consideravelmente maior do que do primeiro exemplo, do último exemplo. Bom, e está aqui um quadrinho que é quase um mantra, né? É a melhor forma de você começar a investir realmente na prática. É você estruturar uma reserva de emergência, ter uma aplicação financeira que você consiga pelo menos 3 a 6 vezes o seu gasto mensal, depende muito da sua atuação, com alta liquidez. O que seria liquidez? Liquidez justamente é a forma que você consegue, é o tempo que você consegue transformar aquele ativo, aquele dinheiro em caixa, em algo palpável. Então, são investimentos que você precisa ter alta liquidez e baixíssimo risco. O ideal é que em qualquer emergência realmente você consiga acessar aquele valor e que ele cubra as suas necessidades. Bom, o quanto poupa também é bastante importante. Quanto melhor você faz isso, quanto mais eficiente você poupar, mais fácil vai ser de você alcançar suas metas, ou seja, começar quanto antes e ter aportes também mais gordos ao longo da vida, vai fazer toda a diferença no longo prazo para que você consiga ter uma aposentadoria, alcançar uma liberdade financeira mais interessante. Ter o controle dos gastos vai ser um diferencial quando você vai falar em poupar. Então, ter um controle financeiro, ter uma planilha,
se adaptar a gastar em um cartão de crédito só, para você ter um controle melhor ali sobre quanto de dinheiro está saindo do seu bolso e quanto está entrando, é essencial também. E a mágica, onde tudo acontece realmente, é nos aportes, é onde você cria hábitos realmente de ter esse compromisso com você do futuro, ter esse compromisso com as suas metas, para que os juros compostos, o poder dos juros compostos, conceituado inclusive por Einstein como a maior força do universo, ele realmente trabalhe ao seu favor. Bom, e com isso, para finalizar minha parte da apresentação, gostaria de deixar aqui alguns hacks da vida que você pode estar usando para melhorar, né, aprimorar esse processo, essa jornada que é investir. Utilizar das novas tecnologias, o exemplo que eu coloquei aí foi o Nubank, para não pagar taxas bancárias, tentar utilizar formas de você conseguir melhorar, maximizar pagamentos com boletos, etc., utilizando das novas tecnologias, utilizando os bancos digitais, utilizar tecnologia também do Guia Bolso, que pode ser um aplicativo bastante interessante para você que ainda não conseguiu ali estruturar a sua vida financeira, ainda não conseguiu chegar perto dos 50, 30, 20. Então, você ter um aplicativo como o Guia Bolso, você ter esse hábito, ter essa disciplina de você sempre utilizar, vai ser bastante interessante. E, não menos importante, o velho Excel, que pode ser, inclusive, uma forma de você estar treinando para o mercado de trabalho, se você é bastante jovem, que é algo que é bem importante hoje em dia para o mercado de trabalho, é você ter o domínio dessa ferramenta. Então, você fazer ali uma forma de você estar estudando o Excel e também melhorando o seu planejamento financeiro, é sempre super recomendável e super interessante que você utilize essa ferramenta para estar controlando o seu orçamento, os seus gastos. E, não menos importante, se associe, converse com pessoas sobre investimento. Você vai ver que você vai estar dando um primeiro passo aqui hoje para falar sobre investimento, um primeiro passo sobre estudos, sobre conceitos financeiros. Quando você conversa com pessoas, você simplesmente está evoluindo no assunto, você vai estar passando mais informação para as pessoas e isso vai contribuir bastante para o seu crescimento na área. Se associe na sua sociedade a pessoas que estejam ligadas nisso, a escritórios de agente autônomo de investimento que podem estar te auxiliando também nesse sentido. Converse com suas famílias, converse em casa também sobre finanças. Isso vai realmente fazer uma diferença no longo prazo e você vai ver que você começando o mais cedo possível vai ser super legal, vai ser super vantajoso para você e para sua família. É isso. Muito obrigado. E agora eu passo a palavra para o Rafael. Muito bem, boa noite, pessoal. Todo mundo me ouve bem? Tudo tranquilo? Então tá, espero que estejam todos bem. Podem utilizar o chat ali para fazer perguntas, tá? E vamos lá, antes de a gente dar seguimento à aula, é interessante a gente entender qual é o cenário atual, né, que a gente está passando nesse momento. Tarcísio falou muito bem sobre algumas técnicas, alguns hacks que vocês podem utilizar para dar início à vida financeira de vocês, né? E agora vocês vão entender exatamente qual é o cenário atual para que depois vocês possam aplicar essas técnicas que o Tarcísio mostrou e depois que o Marcos e o Hoffman ainda vão falar daqui para frente, da melhor forma possível, tá? Então, para a gente seguir na aula, alguns conceitos básicos aí sobre economia, tá? Como o Tarcísio falou, a gente tem pessoas aqui, felizmente, com vários níveis diferentes de conhecimento, então alguns conceitos são muito interessantes de serem abordados para falar sobre investimentos. Por exemplo, o que é a taxa Selic, né? A taxa Selic, pessoal, ela nada mais é do que a taxa básica de juros da nossa economia, do nosso país. Tá? Essa taxa de juros, ela baliza todas as outras taxas que vocês devem conhecer, como empréstimos para pessoa física, para pessoa jurídica, até o cheque especial, por exemplo, do banco. Todas as taxas, elas são comparadas à taxa Selic. Afinal de contas, essa taxa é uma taxa que é definida pelo Copom, né?
um comitê de política monetária do nosso país que vai definir, né, de acordo com o cenário, qual é a taxa de juros justa para o país, né? E o CDI é a taxa que os bancos utilizam para se emprestarem dinheiro entre si. Então, para vocês entenderem, nós temos vários bancos no nosso país e todo dia, ao final do dia, os bancos vão fechar o caixa deles, né? Então, vamos supor que hoje o Itaú fechou o caixa positivo, ou seja, entrou mais dinheiro do que saiu, e o Santander fechou o caixa negativo, ou seja, saiu mais dinheiro do que entrou. Para o Santander fechar o caixa dele no 0 a 0, ele pode pegar dinheiro emprestado do Itaú por um dia, né, para fechar o caixa. Os bancos fazem isso diariamente. E qual é a taxa de empréstimo desse valor? É o CDI diário. É por isso que a gente diz que o CDI é o mínimo aceitável. Depois, ali na frente, vocês vão ver sobre investimentos e aí vocês vão ver que nós vamos comparar com o CDI. Por que se compara com o CDI? Porque é o mínimo que a gente pode aceitar como rentabilidade. Afinal de contas, se um banco está emprestando para o outro a essa taxa, tendo muitas vezes como garantia títulos do Tesouro Nacional, essa é considerada a operação mais segura que tem, né? Um banco com muita garantia emprestando para o outro. Então, todos os outros empréstimos, tudo que envolve outras taxas, se dão por algo mais arriscado do que isso, portanto, devem pagar mais. Então, não aceitem nada de renda fixa, por exemplo, que renda menos do que o CDI, salvo algumas exceções que pode ser válido levando em conta o imposto de renda, tá? E a inflação, pessoal, o que é inflação? É basicamente o quanto o nosso dinheiro perde de valor ao longo do tempo, né? Na prática, a redução do nosso poder de compra em reais, né? A moeda que a gente utiliza aqui no nosso país é o real, então nos importa muito o quanto esse real vale perante as outras moedas e perante principalmente os bens que você compra ao longo do mês. Afinal de contas, não adianta nada você ganhar 10% num ano em cima de um investimento se o seu dinheiro perdeu 10% de valor no mesmo período. Na prática, você compra a mesma coisa, então você não valorizou o teu patrimônio, né? A gente tem até a expectativa de que o nosso juro real, né, que seria basicamente o juro menos a inflação, ele pode ficar negativo, tá? Quando a inflação está acima da própria Selic ou a taxa básica de juros, né? E aí, qual é a relação desses dois indicadores, né? Da taxa de juros e a inflação? Quando o nosso país tem inflação, quando as coisas estão subindo de preço, o Copom é obrigado a subir a taxa de juros do nosso país para que contenha a liquidez do mercado, né? Para que contenha a oferta de crédito, para que tenha menos dinheiro no mercado, consequentemente tenha menos demanda e aí resultando em menos inflação também, né? A gente observou no passado inflação aí na casa de até 10, 20% ao mês, né? Lá no passado, no final da década de 80, início da década de 90, provavelmente tem pessoas aqui na live, na aula, que passaram por essa década, chamada década perdida, provavelmente lembram que a inflação estava estourada, né? Muito alta. E agora, mais recentemente, em 2016, por exemplo, nós tínhamos uma inflação bem alta, na casa dos 10%, o Copom foi obrigado a subir, então, a taxa de juros para a casa dos 14% ao ano para que essa inflação caia. Mas o que acontece num cenário atual, num cenário onde
a inflação está muito baixa, as pessoas estão consumindo pouco, estão tomando pouco crédito. Basta baixar a taxa de juros, né? Quando você baixa a taxa de juros, o efeito é o oposto. Você aumenta a oferta de crédito, afinal de contas, o crédito é mais barato agora. Você aumenta, consequentemente, a quantidade de dinheiro que está circulando no mercado. Esse dinheiro tem que ir para algum lugar, seja consumo ou seja investimento. Então, aumenta a demanda tanto de produtos de consumo quanto de produtos financeiros, né? E aí, claro que, consequentemente, a inflação sobe também. E é importante destacar aqui, pessoal, até se vocês estão anotando esses conceitos, façam uma observação que inflação, ela não necessariamente é ruim, tá? A gente pode ter essa informação de que inflação é ruim, de que as coisas sobem muito rápido de preço. Pessoal, uma inflação, desde que seja controlada, ela é muito saudável para a economia, tá? Porque à medida em que as coisas geram valor, à medida em que as coisas que a gente compra têm qualidades melhores e o nosso dinheiro se valoriza ao longo do tempo, para que o poder de compra se mantenha equilibrado, é interessante que tenha assim uma pequena taxa de inflação, tá? Então, queria só desmistificar esse conceito com vocês e que inflação não necessariamente é ruim, tá? Então, taxa de juros real é o que você sempre tem que observar quando fala aí de juros, principalmente para investimento, que é você remover a inflação do cálculo, né? Da taxa nominal, você remove a inflação e aí você tem a taxa real. E o que a gente observa, pessoal, ao longo do tempo é justamente isso que eu comentei com vocês. Reparem que quando o IPCA, que é a nossa inflação, né, nosso principal indicador de inflação, estava alto, a nossa Selic subiu também. Quando a inflação caiu, a Selic caiu também, né? Então, chegando até a esse ponto aqui. Mas, abordando, então, o cenário econômico, né, primeiramente eu queria abordar com vocês o conceito de como nós estávamos antes do Covid. Né? Vocês sabem muito bem, isso não preciso nem falar, o quanto o coronavírus mudou na nossa economia, né? As consequências que tem causado. E, para vocês terem uma ideia dessa mudança, nós tínhamos, né, o mercado tinha como projeção para 2020 uma Selic aproximada de 4,25%. Né? O que a gente observa é uma queda muito mais brusca que isso, chegando aos atuais 2,25%, tendendo a cair a 2%. Tá? 2% ao ano, pessoal, ou seja, é a menor taxa Selic da história do nosso país. Né? Nós temos hoje uma taxa que se compara a países como Dinamarca, por exemplo, que são países muito mais desenvolvidos, mas queria destacar aqui que a nossa Selic ela não está baixa, porque o nosso país está super equilibrado e que agora a gente é um país de primeiro mundo. Não, é uma medida emergencial, eu diria, por conta do Copom, para tirar a economia do 0 a 0 e tentar fazer o crédito subir, tentar fazer o consumo subir, para a gente girar a roda mais uma vez. Né? E aí, quais são as consequências dessa taxa de juros tão baixa? Tá? Os juros da nossa dívida interna, eles ficam também mais baixos. O nosso país ele tem uma dívida com o Tesouro que fica menor, né, as parcelas, à medida em que a Selic fica menor também. Essa é uma consequência positiva. As taxas de mercado que eu comentei antes, que são taxas para pessoa física, cheque especial, enfim, ficam mais baixas também. Aumenta a expectativa de crescimento econômico, afinal de contas, fica muito barato, né, de se investir
em infraestrutura, por exemplo, agora tem um problema, né? Tem um problema que surge em meio a esse cenário, que é o seguinte: vocês vão ver mais à frente que os títulos públicos do governo, eles pagam, os títulos Selic, eles pagam rendimentos atrelados à taxa Selic. Portanto, nesse momento, estão pagando muito pouco. E, nesse cenário, eu deixo uma pergunta para vocês se questionarem. Quem vai investir no governo? Quem vai emprestar dinheiro para o governo a uma taxa tão baixa, né? E aí, claro, surgem oportunidades para investimentos melhores também, que vocês verão ali na frente. Dólar, pessoal, como é que nós estávamos antes do Covid, né? Nós tínhamos aí uma projeção, o mercado tinha a projeção de um dólar aproximado de 4,20, né? Que vinha nessa banda entre os 13 e os 4,20 há um bom tempo já. E aí a fuga de capital estrangeiro e a corrida por segurança, né? O que é isso? Os investidores saindo de países emergentes, de países mais arriscados como o nosso, e buscando proteção, buscando investimentos em outros países mais seguros, como os Estados Unidos, a Alemanha, a própria Suíça. Então, essa fuga de capital, ela ocasiona essa alta toda que a gente observou no dólar, que chegou lá na casa dos 5,97. Tá? Quem diria, né, pessoal, um dólar tão alto assim. E agora já vem caindo um pouco, né, mas ainda fica bem acima das expectativas que nós tínhamos para o mercado, obviamente, antes do corona, tá? E aí, dando seguimento aqui, depois vocês podem fazer perguntas específicas para cada um desses indicadores, se quiserem, tá? Quanto ao PIB, pessoal, nós tínhamos aí um PIB, a nossa projeção era de em torno de 2% de crescimento nesse ano, né? Nós que vínhamos aí de um crescimento na casa dos 1% ao ano aí nos últimos 3 anos, né? Depois de ter passado por aquela instabilidade toda em 2016, né? Por conta de Lava Jato, por conta da queda dos preços das commodities, por tudo aquilo que vocês devem lembrar muito bem, nós vínhamos numa recuperação, né? Devagar, mas constante. E aí vem o coronavírus e dá um tapa na cara do mercado, dizendo não, agora não tem crescimento, as empresas estão fechadas, estão demitindo e não estão produzindo. Isso faz com que a expectativa de 2% positivo caísse para a casa dos menos 7%. E eu, como economista, posso afirmar para vocês que para a gente se recuperar de uma queda de 7% no PIB em um ano apenas, vão ter vários anos aí pela frente de recuperação, tá? Que é mais um desafio a ser enfrentado aí por nós, né? E o nosso querido, vocês devem estar acompanhando hoje em dia, não precisa ser do mercado financeiro para receber informações deste tipo, né? Se fala muito em bolsa hoje. Nós que vínhamos aí de uma tendência constante de alta lá de 2016, após o impeachment, né? O mercado passou a ter uma confiabilidade melhor quanto à economia, e a gente vinha então nessa alta até a casa dos 118 mil pontos, né? E tinha tudo para continuar esse crescimento, nós tínhamos tudo para finalizar o ano na casa dos 130 mil pontos e caiu, né? Caiu lá para a casa dos 60 mil pontos. Então, caiu praticamente pela metade o nosso índice Bovespa, que basicamente é a composição das principais empresas do nosso país, né? A cotação das ações das principais empresas do nosso país. Isso demonstra claramente a dificuldade que as empresas estão tendo nesse momento para voltar a produzir, para voltar a contratar, para voltar a pagar imposto, para voltar
a crescer e gerar valor, tá? E então, pessoal, esse é o nosso cenário atual, né? Selic em queda, tendendo a ir para 2%, cada vez menos, o Ibovespa bem instável, mas recuperando as perdas todas causadas pelo coronavírus. A nossa inflação, então, muito abaixo do esperado, nosso dólar altíssimo. Era impensável há um ano atrás nós termos dólar no patamar que está, de 5,30 aproximadamente, e o nosso PIB tendendo a cair muito, tá? À medida em que o ano passa, à medida em que os trimestres fecham, as empresas elas vão divulgando os seus balanços trimestralmente, né? Toda a empresa que é negociada na Bolsa de Valores, ela tem que ter essa transparência de divulgar trimestralmente os dados, né, os balanços e demonstrativos de resultado delas. E à medida em que o ano passa, a gente vai percebendo o tamanho do estrago que o Covid está fazendo nas empresas, tá? E eu espero, então, ter contribuído para dar uma clareada no cenário atual com vocês, porque às vezes a gente assiste lá no noticiário essas informações isoladas e a gente não consegue anexar todas elas e conectar os pontos que estão nesse momento na tela de vocês. Então eu espero ter contribuído para fazer justamente isso, tá? Eu passo então a bola para o Marcos Fontana, que vai falar um pouquinho sobre o mercado em si. Legal. Bom, então boa noite, pessoal. Antes de tudo, eu quero deixar o comentário de que vocês podem ficar à vontade para falar no chat. O pessoal está fazendo os comentários do que está acontecendo na palestra para que depois vocês possam visualizar isso em forma de PDF e lembrar dos conceitos que foram abordados na palestra, nessa aula, né? Mas mesmo assim, vocês podem ficar à vontade para fazer as perguntas, que depois a gente vai ler essas perguntas no final e tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. Então, fiquem à vontade para interagir no chat e mesmo que estejam sendo feitos comentários, tá? Pessoal, então, o Rafa falou um pouco sobre cenários econômicos, o Tarcísio falou um pouquinho sobre como se organizar financeiramente para que sobre dinheiro para a gente investir, e o Rafa também deu uma bola, né? Passou um pouquinho sobre o que pode acontecer na economia daqui para que a gente fala, para que a gente venha, né, a falar sobre os tipos de investimento e o que a gente pode fazer para investir melhor o nosso dinheiro de agora em diante, sendo que a Selic está cada vez mais baixa, né? Ela está atualmente em 2,25 e vai ficando mais difícil da gente ter uma boa rentabilidade com as taxas de juros nesses patamares. Então, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre os tipos de investimento, seja de renda fixa, renda variável. Vou falar também um pouco sobre os fundos de investimento, né, o tipo de fundo, cada tipo de fundo que existe. Outra coisa muito importante que vou abordar com vocês é sobre a previdência complementar, que hoje em dia é uma coisa extremamente importante, principalmente para quem é mais novo e também para quem quer obter algum tipo de vantagem tributária, tá? Importante a gente retomar um assunto que o Rafael falou anteriormente, que é sobre a taxa Selic, tá? Antes, o Rafael falou do ponto de vista econômico da taxa Selic, né? O que acontece quando a taxa Selic está mais alta, o que acontece quando a taxa Selic está mais baixa. E agora eu quero retomar esse assunto para falar com vocês sobre como é que está a rentabilidade dos investimentos de vocês. Como é que está a rentabilidade da carteira de investimento de vocês. Mesmo para quem ainda está só começando, quem investe em renda fixa ou em poupança, como é que está a rentabilidade da carteira de vocês? Vocês têm noção disso? O que é uma rentabilidade boa e o que é uma rentabilidade ruim, né? Para a gente saber isso, pessoal, como o Rafa falou antes, a taxa Selic, ela serve como uma baliza, como algo a ser buscado. Não que seja fácil a gente obter pelo menos a rentabilidade da taxa Selic, mas é bem possível, né? Então,
a gente pode ocupar a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia, para comparar o rendimento geral da nossa carteira. Então, a gente pode pegar todos os fundos de investimentos que a gente tem, ou os investimentos de renda fixa que a gente tem, e fazer um comparativo com a taxa Selic para saber se minimamente a gente está tendo uma rentabilidade interessante. Porque para saber se a gente está tendo uma rentabilidade interessante ou não, é importante a gente ter algo para poder comparar os nossos investimentos. E a taxa Selic serve muito para isso, né? O Rafa falou também sobre o CDI. E geralmente, quando a gente vai fazer um investimento através do banco, é muito mais comum a gente ouvir a sigla CDI do que Selic. Mas os dois, eles seguem sempre muito próximos por aquelas razões que o Rafael comentou antes. Então, quando vocês vão até o gerente do banco para conversar sobre investimento, e ele diz assim para vocês: olha, eu tenho um investimento aqui que ele rende, eu tenho uma LCI aqui que ela rende em torno de 90% do CDI. O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que essa LCI, que esse investimento, rende 90% do valor que o CDI estiver, que vai ser muito próximo do valor que a taxa Selic está. Então, hoje, um investimento que rende 100% do CDI, ele vai render em torno de 2,25% ao ano, tá? É isso que quer dizer. E como é que a gente faz para comparar aqueles investimentos que não trazem, junto com eles, o percentual do CDI ou que não deixam isso descrito? Existe uma forma muito simples da gente fazer isso, e para que a gente consiga fazer isso, é preciso ter um histórico de preços. É preciso que a gente acesse um histórico de preços que carregue, que tenha ali as informações de quanto estava ao longo do tempo a taxa Selic e quanto estava ao longo do tempo o CDI. Para isso, pessoal, a gente tem que usar das ferramentas, usar das tecnologias que hoje existem, assim como o Tarcísio falou antes. Então, existe um site que é o Verius, eu trouxe o Verius para mostrar para vocês, mas existem vários outros sites que também trazem essa informação e depois a gente vai passar alguns desses sites para que vocês possam fazer a comparação, tá? O que o Verius traz para a gente, pessoal? Essa linha preta é o CDI, tá? É o histórico da rentabilidade do CDI de 2017 até 2020. Então, ela está representando qual que foi a variação do CDI nesse período, tá? Vocês podem ver ali embaixo, do ladinho de CDI, está escrito rentabilidade absoluta. Essa rentabilidade absoluta, pessoal, representa quanto o CDI variou lá de 2017 até agora. Então, aquele número de 20,04% significa que o CDI ele variou de 2017 até agora 20,04%. Ou seja, o ideal é a gente ter, nesse mesmo período, uma rentabilidade um pouco superior, tá? Então, esse site também serve, pessoal, para vocês pegarem, por exemplo, o CNPJ de fundos que vocês já investem, ou mesmo o CNPJ de alguns investimentos que vocês têm. É um site gratuito e colocando lá em cima, ele vai trazer o histórico e fazer essa comparação bacana aí que vocês estão vendo na tela. O que representa essa comparação? A linha preta, como eu falei antes, é o CDI. E essa linha azul é o histórico de preços de um fundo de investimentos. Então, aí fica muito visual e muito simples para a gente enxergar se esse investimento estava sendo legal, se esse investimento estava sendo interessante ou não nesse período, né? Então, percebam aí que essa linha azul, que representa o fundo, ela rendeu mais do que o CDI nesse período. Ou seja, a rentabilidade absoluta desse investimento foi de 25,88%, enquanto o CDI, como a gente falou antes, rendeu 20%. Isso significa que esse investimento ele foi consideravelmente bom. Claro que não é só isso que a gente tem que levar em conta, tem que levar em conta também o risco desse investimento, se é um investimento que carrega muito mais risco para você estar investindo nele ou não. Mas isso já dá uma base, principalmente se vocês já investem nesse ativo, né? Isso já vai dar uma base para vocês saberem se realmente esse investimento está sendo interessante ou não.
E aí, pessoal, tem uma curiosidade, né, que para muitas pessoas é uma curiosidade, mas não deveria ser, que a poupança ela rende 70% do valor do CDI. Então, se o CDI hoje está lá na casa dos 2,25%, isso significa que a nossa poupança, nossa querida poupança, né, ela está rendendo em torno de 1,57% ao ano. Isso é muito pouco, né? 2,25% ao ano de CDI resulta num rendimento de 1,57% da poupança ao ano. E é isso que atualmente está nos forçando a aprender um pouquinho mais sobre investimentos. Porque se a gente se contentar, né, se a gente aceitar ficar apenas com uma rentabilidade tão baixa quanto essa, acaba que fica muito mais difícil atingir aqueles objetivos financeiros que o Tarcísio falou lá no começo, né? Tanto o objetivo financeiro de uma aposentadoria, quanto os objetivos financeiros de comprar um carro, uma casa, todos aqueles objetivos que a gente tem, eles ficam muito mais complicados se a gente não souber um pouquinho mais sobre investimentos agora que a taxa de juros está tão baixa, tá? Então, quais que são esses tipos de investimento? No que a gente pode investir para conseguir uma rentabilidade um pouco melhor? Primeiro, investir em conhecimento, que é o que vocês estão fazendo agora. Não teve um desembolso financeiro para esse curso, mas vocês estão despendendo de tempo, né, para aprender um pouco mais sobre investimentos, para que vocês consigam taxas melhores, tá? E aí, quais são os tipos de investimento que a gente pode estar fazendo nesse momento? Investimentos de renda fixa e investimentos de renda variável. Quais são os investimentos de renda fixa, pessoal? Existem dois grandes grupos de renda fixa, os pré-fixados e os pós-fixados. Dentro dos pré-fixados, uma taxa boa ou aceitável, como eu falei antes, tem que ser uma taxa que seja comparativamente ao CDI, uma taxa mais alta. Então, se você vai pegar um título, algum título de renda fixa, que ele seja pré-fixado, no momento que você vai lá falar com o gerente do banco, você tem que pegar um título pré-fixado que pague minimamente mais do que o CDI. Então, ele vai estar sendo um título pré-fixado bom. Nesse exemplo aí, tem um título de 8% ao ano. O que significa isso? O pré-fixado, ele vai pagar exatamente aquele valor que você pré-fixa no momento da compra. Então, hoje a taxa Selic está 2,25%, o ideal é pegar um título pré-fixado que pague mais que 2,25%. E quanto maior for o prazo desse investimento, o ideal é que esse título pague ainda mais, porque você vai ter que deixar o dinheiro lá parado por mais tempo, tá? Um título pós-fixado, pessoal, é um título que geralmente é atrelado a alguma outra taxa, ou seja, e é o mais comum também. Ou seja, por exemplo, um título que é indexado ao CDI, que é o mais comum. Por exemplo, aquele título que rende 90% do CDI, ele vai estar rendendo, ele é um título pós-fixado. Ou aquele título que rende CDI mais 1% ao ano, também é um título pós-fixado. Ou aquele título que rende IPCA mais uma taxa, é um título pós-fixado. Por quê? Porque, como o nome já diz, ele é pós-fixo. A rentabilidade dele a gente só vai saber no final do investimento. A gente tem uma ideia, a ideia é de que ele é indexado a uma taxa, mas o rendimento real do investimento a gente só vai ter lá no final. É isso que difere os títulos pré-fixados dos títulos pós-fixados. E na parte da renda variável, pessoal? Na parte da renda variável, a gente tem as ações, as opções e o mercado futuro. O que são as ações? Esses são os principais tipos, tá? Mas o que são as ações, pessoal? Ações, elas são a menor parte do patrimônio de uma empresa. Ou seja, quando você compra uma ação, você de fato se torna sócio dessa empresa. Você vira um pequeno sócio dessa empresa, dependendo da quantidade de ações que você tem. Então, se você tiver muitas ações de uma empresa, você faz mais parte dela do que alguém que tem menos ações dessa empresa. Assim como se você tiver todas as ações dessa empresa, você vai ser o único dono dessa empresa.
Isso quer dizer, pessoal, que se essa empresa que você comprou e virou sócio der lucro ao longo do tempo, como sócio, você tem direito a uma pequena parcela dos lucros que ela obteve nesse período, né? Referente à parcela de sociedade que você tem nessa empresa. Se você é um sócio muito grande, né, se você tem muitas ações, você vai receber um dividendo grande, vai receber bastante lucro. Se você é um sócio menor, né, tem poucas ações, você vai receber o lucro menor. E uma coisa muito interessante para a gente falar é que agora que a Selic está a 2,25 ao ano, esses dividendos, esses lucros das ações, eles ficam ainda mais interessantes, porque antes, com uma Selic de 12% ao ano, como a gente tinha, era muito complicado investir numa empresa em busca de dividendos, porque ela vai estar pagando lá em torno de 6, 7, 8% ao ano. Hoje, com a taxa Selic a 2,25 ao ano, é muito interessante receber esses dividendos de 6, 7, 8% ao ano, porque isso se torna relevante, né? Opções, pessoal. O que são as opções? Elas servem praticamente como um seguro das ações. Como quando você contrata um seguro de um carro, você compra um carro que custa 25 mil. Então, você quer fazer um seguro para o caso de bater ou de acontecer alguma coisa, ele perder o valor e você ter um seguro de que você vai conseguir, não vai perder todo o valor que você colocou no carro, né? Com as ações é a mesma coisa. As opções elas servem para você se proteger. Então, por exemplo, você paga R$25 por ação da Petrobras, você pode fazer um seguro para caso aconteça alguma coisa, caia alguma bomba na Petrobras ou dê algum problema econômico, você possa ter uma segurança de que aquele valor ali está assegurado. Então, é para isso que servem as opções, tá? Mas também tem muita especulação envolvendo as opções, né? Uma coisa que se pode fazer ali. E o mercado futuro, pessoal? O mercado futuro, ele foi criado para proteção, para que as pessoas pudessem se proteger da alta ou da baixa dos preços, principalmente de commodities ou também do dólar, porque ele é um mercado que negocia uma trava de preço lá para frente. Ou seja, eu sou produtor de soja. Aqui na nossa região é muito comum soja, né? Então, eu sou produtor de soja. Eu planto hoje, mas eu só vou vender meu produto daqui a 3 ou 4 meses. Como é que eu asseguro que o preço vai estar bom o suficiente para que eu tenha lucro? Eu posso vir até o mercado futuro, fazer uma venda no mercado futuro para alguém que lá na frente, uma agroindústria, vai precisar do produto e quer se proteger contra a baixa do preço desse produto, né? Contra a alta do preço desse produto. Então, o mercado futuro ele serve para isso, para que a gente consiga assegurar um preço e uma margem de lucro. Mas também tem muita especulação no mercado financeiro. Quando eu falo especulação, pessoal, são pessoas que compram uma opção ou um mercado futuro ou uma ação não com o objetivo de se tornar sócio ou de fazer uma trava de preço, mas com o objetivo de apenas lucrar com a variação que esses mercados têm. Tá? Então, ações, opções e mercado futuro são ativos de renda variável e na renda fixa existem os títulos pré e pós-fixados. Dentro da renda fixa, pessoal, quais que são os principais títulos que existem, tá? Existem os papéis que são garantidos pelo FGC e os papéis que não são garantidos pelo FGC. Os papéis que são garantidos pelo FGC são os mais comuns, aqueles que a gente encontra no banco, porque são justamente os papéis de emissão bancária. CDBs, LCI, LCA, eles têm a proteção do Fundo Garantidor de Crédito. O que é o Fundo Garantidor de Crédito? Ele é como se fosse uma cooperativa, não é isso, tá? Mas é como se fosse uma cooperativa entre todos os bancos que asseguram um certo valor para que o investidor possa investir nesses ativos. Então, quanto que ele garante? Até 250 mil por emissor e, no máximo, 1 milhão por CPF. Tá? Então, se você tem todo o teu dinheiro investido, você tem mais de 250 mil e tem todo o teu dinheiro investido num CDB de um único banco, isso significa que o que passou de 250 mil não vai estar assegurado.
E se você tem mais de R$ 1 milhão, apesar de você estar diversificando entre vários títulos, esse valor que passou também não vai estar assegurado, tá? Do outro lado, pessoal, a gente tem os títulos que não são garantidos pelo FGC, que são as debêntures, as CRIs e as CRAs, tá? Por que eles não são garantidos pelo FGC? Porque eles não são de emissão bancária. O que garante o valor de uma debênture? A empresa que emitiu a debênture, tá? Então, uma empresa emite uma debênture quando ela precisa captar dinheiro. Então, ela pega dinheiro de investidores, faz uma dívida e depois paga esses investidores por isso. Quem que garante o valor dessa debênture? Que você vai receber o valor? A empresa que emitiu essa debênture. Então, se é uma debênture da Petrobras, a tua garantia é a Petrobras, e assim por diante. Existem também algumas debêntures, CRIs e CRAs, que têm garantia física. Elas podem ter garantia, por exemplo, de uma alienação de prédios, de terras e assim por diante. Então, é bem específico e é importante conversar com os assessores de vocês ou com os gerentes de vocês para saber se esse título é bom ou não. E o Tesouro Direto. O Tesouro Direto também não tem garantia do FGC, mas qual que é a garantia do Tesouro Direto? Como o Rafa falou antes, ele é um dos títulos mais seguros do país. Por quê? Porque tem uma máquina que imprime dinheiro, né? Então, o Tesouro Direto ele é bem seguro, tá? Dentro dos papéis de renda variável, pessoal, existem as ações, como eu tinha falado antes. Quais são? Petrobras, Vale, Magazine Luiza, existem muitas ações que são listadas em bolsa e a gente pode comprar e fazer parte da sociedade, tá? Dessas empresas. E existem também os contratos futuros, né? Quais que são aqueles contratos que a gente falou antes? Soja, milho, boi gordo, café, dólar, café que também é muito negociado, né? Mas dólar, todos esses são contratos futuros que a gente pode entrar no nosso home broker através da conta em uma corretora e negociar de uma forma muito simples, tá? E aí, pessoal, sabendo que existem esses produtos, às vezes a gente fica com medo de conhecimento suficiente para saber em quais produtos a gente vai investir. E para isso, existem os fundos de investimento que eles servem para que o investidor coloque o dinheiro na mão de um gestor já especializado, que o investidor coloque o dinheiro na mão de um investidor já especializado, com toda uma equipe especializada, para que esse gestor, sim, faça a melhor alocação possível desse recurso, tá? Então, existem diversas gestoras de investimento que servem para ajudar o investidor, principalmente o investidor que está começando, mas também o investidor já mais profissional, a alocar melhor os seus recursos. E para que o investidor corra só o risco que ele está aceitando correr, existem diversas classes de fundos de investimento. Existem os fundos de renda fixa, existem os fundos de multimercado, fundos de ações, fundos cambiais. O que isso significa, pessoal? Que mesmo você colocando seu dinheiro na mão de um gestor, para que ele faça as melhores escolhas possíveis com o seu patrimônio, você ainda consegue escolher em quais classes de ativo esse gestor vai poder investir. Então, é para isso que existe renda fixa, existem classes de fundo como renda fixa, ações, multimercado e cambial, que é para que você saiba exatamente o que o gestor pode fazer com o dinheiro de vocês. Outra classe de fundo de investimentos que agora está muito interessante, mais interessante ainda por causa da taxa de juros baixa, como ela está, são os fundos de investimento imobiliário, tá? Os fundos de investimento imobiliário, pessoal, eles são fundos de investimento que destinam a sua alocação de recursos em imóveis, assim como o nome já diz, tá? Esses fundos de investimento imobiliário, eles podem investir em imóveis e eles pagam para o investidor os aluguéis desses imóveis. Então, é isso que é extremamente importante na parte dos fundos imobiliários. Por quê? Porque agora com a taxa Selic baixa, fica muito interessante a gente receber aluguéis de fundos que pagam 5, 6, 7, 8% ao ano. Ou seja, a nossa taxa Selic está lá na casa dos 2,25%. Se a gente recebe um aluguel anual de
de 5 ou 6, 7% ao ano, isso se torna muito interessante. E através dos fundos imobiliários isso é possível. A gente pode escolher bons fundos imobiliários que se beneficiem do momento atual e comecem a pagar mensalmente aluguéis para a gente. Isso é muito interessante, principalmente nesse momento da economia. Outra coisa, e esse é um assunto bem legal, são as previdências complementares, pessoal. Até um tempo atrás, as previdências complementares elas não eram tão interessantes, porque elas entregavam uma rentabilidade muitas vezes abaixo do CDI, que era aquela rentabilidade que a gente comentou anteriormente. Agora que está ficando cada vez mais difícil a gente se aposentar, as previdências elas começaram a melhorar muito. Existem, inclusive, muitas previdências complementares que são das principais casas de gestão no país. Todo mundo está começando a fazer fundos de previdência bom, porque vai ser cada vez mais comum as pessoas buscarem esse tipo de investimento. E aí, aqueles fundos que a gente tinha a ideia de que não eram tão interessantes, começaram a ficar muito interessantes, e ainda mais agora que está ficando difícil se aposentar. Então, existe uma modalidade dentro do fundo de previdência que é a portabilidade, pessoal. E é por isso que é interessante vocês pegarem esse site para fazer comparação de investimento que a gente passou, pegar o CNPJ do fundo de previdência, quem já tem, colocar lá e ver quanto essa previdência está rendendo. É bem simples de fazer isso, só colocar naquele site. Se ela não estiver interessante para o perfil de risco que ela está correndo, se é uma previdência que tem mais ou menos risco, e essa rentabilidade não está tão interessante, é muito simples fazer a troca do plano de previdência e não tem custo, tá? Através de um processo que é chamado de processo de portabilidade, é possível mudar de um fundo de previdência que não estava tão interessante para um fundo de previdência melhor, sem custo e sem burocracia. É tudo online, é muito fácil de fazer esse processo. Então é interessante que quem tem um fundo de previdência mais antigo, desses de gestoras menores, faça uma pesquisa e veja se esse fundo é realmente interessante, se é o melhor para o teu perfil, tá? Porque muitas vezes é fácil de fazer essa troca e vale a pena. Dentro dos fundos de previdência, pessoal, existem dois grandes grupos que vale a pena a gente falar, que é o VGBL e o PGBL. O VGBL é um investimento normal, é aquele que a gente paga imposto de renda sobre o lucro que você teve lá no final. E a modalidade PGBL, ela é uma modalidade que pode ser usada para abater imposto de renda. Então tem muita gente que não sabe disso. Mas quem tem uma receita total tributável alta e faz declaração completa de imposto de renda, pode poupar até 12% do imposto de renda através de um plano de PGBL. Então vale aí a gente ficar pensando nisso também, que às vezes o ganho ele não está só na rentabilidade, mas também na inteligência financeira, né? Vale a pena às vezes a gente avaliar que para alguns casos vale a pena fazer um plano de PGBL só para poupar imposto a ser pago, tá? E aí, pessoal, para finalizar, eu quero passar um pouquinho para vocês sobre os principais riscos que a gente corre no momento de fazer investimentos, que é o risco de mercado, o risco de crédito e o risco de liquidez. O risco de mercado é a oscilação de preços, ou seja, a variação. Quando você investe numa ação, ela varia muito mais, ou seja, ela sobe e desce muito mais do que quando você investe no Tesouro Direto. O Tesouro Direto é muito mais estável. Então, esse é o risco de mercado. Existe o risco de crédito, que é aquele risco de você investir, por exemplo, numa debênture da padaria da esquina e a padaria não ter lucro e não conseguir te pagar de volta. E existe o risco de liquidez, que é o risco da falta do caixa necessário para você conseguir receber o dinheiro de volta. Então, ou simplesmente, no caso do risco de liquidez, é você investir num produto também que ele não tem liquidez e você vem a precisar desse dinheiro logo, né? O Tarcísio antes falou sobre o que é a liquidez, o que é o que é o conceito de liquidez, né? Que é conseguir o dinheiro o mais rápido possível. Quando você, por exemplo, é dono de um apartamento, ele é muito menos líquido do que quando você tem tesouro direto. Tesouro direto é líquido no mesmo dia. Você tem dinheiro na mão no dia seguinte.
o apartamento você tem que botar para venda. Então, o risco de liquidez ele também é muito importante, tem que ser avaliado. E, pessoal, da minha parte era isso. Eu vou passar a bola para o Hoffman agora. E qualquer dúvida que vocês tiveram, que vocês venham a ter, podem perguntar no chat que depois a gente vai responder. Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem? Todo mundo me ouvindo? Beleza, então vamos lá. Acho que só para fazer uma recapitulação rápida, o Tarcísio começou dando dicas gerais, conscientizando sobre os investimentos, a questão dos juros compostos, a questão do tempo. O Rafa passou muito os principais conceitos macroeconômicos e as previsões das principais casas de mercado, o que os economistas como um todo veem para a economia, né, para as principais variáveis. E o Marquinhos agora falou muito sobre os principais tipos de investimentos, né? Agora, acho que vamos dar uma pincelada sobre como montar uma estratégia, partindo do pressuposto que vocês sabem que é importante investir, vocês sabem quais são os tipos de investimentos e para onde a economia está indo, a gente vai começar a discutir um pouco de estratégias, tá? Tem 4 conceitos que são muito importantes para vocês montarem a estratégia, tá? O primeiro deles é a liquidez. Eu não vou repetir o que é a liquidez, porque o Marcos acabou de explicar, mas vocês pensarem em prazos é extremamente importante. Pensem na sua parcela de curto prazo, na sua parcela de médio prazo e na sua parcela de longo prazo. Uma parcela de curto prazo seria a sua reserva de emergência, um caixa para aproveitar uma oportunidade, etc. Sua parcela de médio prazo, você pode pensar num horizonte de 1 ano a mais. Uma parcela de longo prazo, você pode pensar ou daqui a 5 anos, ou para sua aposentadoria, depende como for o perfil de cada pessoa, tá? Então, acho que liquidez é controlar um pouco desses prazos. Outro ponto muito importante é a diversificação. Diversificar não é você escolher 10 investimentos diferentes e aplicar o dinheiro, porque eles podem estar relacionados ao mesmo indicador. Por exemplo, se você escolher 10 ações de empresas do petróleo, elas estão correndo o mesmo risco, provavelmente, tá? Então, diversificar significa você estar na renda fixa, você estar na renda variável, você estar numa debenture, você estar em câmbio, isso é diversificação, tá? A correlação entre os investimentos tem que ser diferente. Na própria renda fixa existe possibilidade de diversificação. Você estar pós-fixado e pré-fixado é uma forma de diversificação, tá? Então, acho que isso que vocês têm que ter na cabeça. E aí, o próximo conceito é fazer uma gestão ativa. O que é uma gestão ativa? Vou dar um exemplo do ano passado. Todos os mercados falando que a taxa Selic vai cair, tudo de queda. Então, era uma boa estratégia você comprar papéis pré-fixados, porque cada vez que a taxa Selic cai, os papéis pré-fixados têm taxas menores no mercado. Então, se você comprou com uma taxa maior, ele vai valer mais. Acho que é muito comum, todo mundo aqui não, mas é muito comum pessoas que compraram títulos de tesouro há 2, 3 anos atrás, pagando mais de 2 dígitos ao ano, tá? Quem tem esses títulos é um título muito legal para ter na carteira, mas ele vai vencer uma hora e você não tem mais títulos desses agora no mercado. Se você for pegar o tesouro pré-fixado 2031, por exemplo, está pagando entre 6% e 7% de juros. Coisas que você tinha, estava frouxo em 2 dígitos, tá? Só para vocês terem uma ideia. Então, acho que gestão ativa, garantir que a estratégia de vocês está alinhada com as principais variáveis do mercado. Eu estou comprado em dólar, por exemplo, tenho dólar. O dólar vai subir ou vai cair? Se ele vai subir, faz sentido eu manter. Se ele for cair, todo o mercado está dizendo que vai cair, talvez faça sentido eu me desfazer dessa posição, tá? Vamos lá. E por último, esse é um trick, ter caixa. As pessoas acham que tem todo o dinheiro investido, todo o longo prazo, etc. E só minha parcela de reserva de emergência seria o melhor. Na verdade, sempre que você tem dinheiro, por exemplo, o meu aporte do mês, vendi um bem, etc., e não tem uma oportunidade boa no mercado, deixa esse dinheiro em caixa. Até uns 10% do seu patrimônio você tem em caixa razoável, tá? Porque aí você pode aproveitar uma queda da bolsa para entrar comprando, você pode comprar um terreno que apareceu por um preço bom, porque o dono precisou liquidar, precisou vender porque ele estava com a corda no pescoço no negócio dele. Então, assim, ter caixa é muito importante e não só para o mercado financeiro. Também é importante para N estratégias de investimentos, tá? Aí, seguindo ali, a gente vai falar um pouco agora dos prazos, tá? Bom, repassando os 3 pilares, liquidez, diversificação, gestão ativa e caixa, tá? São esses os 4 principais conceitos. Passando agora, a gente vai falar de prazo. Eu vou primeiro falar de curto prazo, depois de médio prazo e depois de longo prazo. Começando, o que eu invisto de curto prazo? Curto prazo, médio prazo e longo prazo. Acho que só fazer esse resumo aqui antes de entrar em cada um.
Curto prazo são valores que você precisa ter acesso imediato, tá? Que você pode ter acesso imediato. Você vai investir em baixo risco, porque se você investir em alto risco, pode variar muito e você precisar no momento que está no momento de baixa, tá? Então, não é interessante você se expor a risco. Médio prazo, você pensa em 1 a 3 anos, tá? E aí você já pode buscar um pouco de risco. E longo prazo, você pode pensar ou na aposentadoria, ou daqui a 5 anos, um horizonte mais longo. E aí você pode sim buscar risco, porque você aceita perdas no curto e médio prazo para ter rendimentos maiores no longo prazo, tá? Então, acho que isso é um pouco do resumo de montar a estratégia com prazos. Vamos começar agora passando o curto, médio e longo prazo. Curto prazo. Quanto que eu aplico na minha reserva de curto prazo aqui? Bom, acho que basicamente o Tarcísio já falou lá atrás do conceito de reserva de emergência, mas pense assim, hoje eu gasto, meus gastos, não receitas, tá? Meus gastos mensais são de R$5.000. Então, assim, pessoas mais arrojadas podem manter 3 vezes os seus gastos mensais, pessoas mais conservadoras 6 vezes. Mas também vai depender da sua profissão, da sua estabilidade. Um servidor público, por exemplo, pode ter uma reserva de emergência mais curta, mas um outro cidadão, depende se for um empreendedor, talvez precise de uma mais longa. Então, depende da realidade de cada um, tá? Mas a gente recomenda 3 a 6 vezes seus gastos mensais, você vai manter aonde? Num investimento com disponibilidade alta e risco baixo. E que investimentos seriam esses, tá? Você vai pensar em renda fixa e fundos de baixo risco. É basicamente isso, tá? Então, o que? Renda fixa. Você pode pegar um CDB com liquidez diária, vai ter a vantagem de ter a garantia do FGC, que o Marcos já falou. E a gente tem até títulos na plataforma da Genial, ainda vi hoje, a 103% do CDI, com liquidez diária, mas não é difícil você achar com 100%, tá? Que é uma boa taxa. Normalmente, nos grandes bancos, você encontra com taxas menores que isso, tá? Então, acho que já fica uma dica, você pode buscar a corretora que você vai investir a taxas melhores com o mesmo custo, tá? O Tesouro Selic também é uma boa oportunidade. Ele é um investimento de menor risco do mercado, isso é muito importante. Eles chamam de risk-free. Toda vez que você investir em alguma coisa que toma algum risco, tem que pagar mais que o Tesouro Selic, porque você está tomando um risco, então você tem que ter um prêmio maior, né? Ele tem liquidez diária, o que é muito bom. Só que ele tem uma coisa. Hoje a CBLC, que é a Câmara Brasileira de Liquidação e Custódia, que é um órgão vínculo da Bolsa, que faz basicamente a custódia dos títulos Tesouro, ela cobra uma taxa de 0,25 ao ano para manter esses títulos. Como a gente está numa Selic de 2,25, 0,25 é mais que 10%. Então, assim, acaba afetando a sua rentabilidade, tá? Vai fazer com que você, mantendo um Tesouro Selic, ganhe cerca de 90% do CDI, por exemplo. Tá? Pensando em Selic e CDI, números parecidos. Também é uma boa estratégia você investir em fundos de renda fixa, que vão investir basicamente em papéis de renda fixa, que podem ter ou liquidez diária, ou CD mais um. D mais um significa o D é hoje, né? Mais um significa amanhã, tá? É sempre mais os dias. E que aí vão estar rendendo seus 100%, 120% do CDI histórico. Sempre legal analisar o histórico, entender que operações esses fundos fazem, tá? E aí também acho que existem oportunidades de alguns fundos multimercados selecionados que podem ter liquidez rápida, liquidez alta, né? D mais 2, até D mais 4, que rendem mais que o CDI, tá? E aí, mas o que esses fundos fazem? Basicamente, eles vão ter uma posição da carteira alta em títulos públicos, por exemplo, o Tesouro Selic, e aí eles vão ter uns 20%, depende muito do momento, que eles vão estar buscando algumas outras opções que dão um pouquinho mais de rentabilidade, tá? E esses fundos se destacam muito com a taxa Selic mais baixa. Quando a taxa Selic era mais alta, essa gordurinha que eles faziam outras operações acabava não se destacando tanto, tá? Aí, então, eu vou mostrar 3 fundos para vocês agora, 2 multimercados, um de renda fixa, tá? Começando aqui, então, pelo Artesanal, é um fundo excelente multimercado, ele investe 80% em títulos públicos, é um fundo D mais 2, ou seja, se você pedir o resgate, a regra de corte e resgate dos fundos é sempre às 14 horas, tá? Você pediu o resgate até às 14 horas, digamos na quarta-feira, na sexta-feira está na sua conta, tá? 2 dias úteis, pronto, está na tua conta. A rentabilidade de 12 meses dele, ele aqui, se vocês forem olhar o gráfico, pessoal, é a linha azul, tá? Então, a rentabilidade de 12 meses dele tem feito 180% do CDI. É praticamente o dobro. Eu não pensaria 2 vezes em aplicar nesse meu fundo a minha reserva de emergência, tá? Se eu posso estar em D mais 2. Acho que isso tem que levar em conta. Então, mas assim, voltando lá atrás, a gente falou de diversificação. Então, eu não aplicaria 100% nele. Por isso, eu acabei trazendo mais 2, tá? Tem o Trópico VexFin, que é um outro fundo que também participa, ele tem uma estratégia parecida com o Artesanal na questão de títulos públicos, mas ele faz operações diferentes com os outros 20%,
e a rentabilidade de 12 meses dele está dando 157% do CDI, tá? Então, eu acho que também é uma coisa para você considerar. E aí, só que esse é um fundo D+4, tá? Ele tem 2 dias a mais, pense nisso. E aí, eu trouxe um fundo só de renda fixa agora, tá? Que só investe em renda fixa, que é o Porto Seguro Clássico, que ele é um fundo D+1, ou seja, você pede hoje, amanhã está na nossa conta, ele é 100% renda fixa e ele tem dado 115% do CDI, tá? Então, como é que ele consegue render mais que o CDI se ele só investe em renda fixa? Basicamente porque ele está operando juros, ele vai estar, se ele acredita que a taxa Selic vai cair, ele está um pouquinho pré, se ele acredita que a taxa subir, ele se posiciona pós, ele fica operando papéis ali que tem um certo prêmio, tá? E aí, essa tela aqui do lado, eu vou mostrar nos outros slides para frente também, são sempre os fundos que eu estou mostrando. Ela é do Verius, tá? Que é a ferramenta que o Marcos falou. É só você digitar o nome do fundo ou colocar o CNPJ dele que já aparece lá na comparação. Você pode brincar com períodos diferentes. Ela traz vários indicadores, traz a volatilidade aqui, que é um indicador de risco, tá? Quanto mais volátil um fundo, maior o número em porcentagem, mais risco ele tem, porque mais variou os retornos dele, tá? Então, sempre volatilidade é um indicador de risco. E também mostra a rentabilidade absoluta e a rentabilidade relativa ao CDI, tá? Que está sendo usado como benchmark nesse caso aqui. Agora, acho que vamos falar um pouco mais de médio prazo. Quando eu começo a minha parcela de longo prazo? É simples. Quando você construiu a sua reserva de emergência, tá? E aí você pensar, esse é um valor que eu não vou precisar no próximo ano, eu vou começar a pensar mais em médio prazo. E aí vai depender muito do seu perfil, tá? Então, acho que cada estratégia que a gente monta depende do perfil do investidor. E é muito importante o investidor ir aprendendo, ele descobrir seu perfil, e muitas vezes só descobre na prática, né? Como a gente brinca que nessa queda da bolsa que teve recentemente, vários investidores descobriram seu perfil de investidor, né? Então, acho que acabaram tirando o risco e indo para a segurança, né? Nada melhor como descobrir na prática para isso também. Onde aplicar, você vai aplicar em produtos que não necessitam de liquidez imediata, tá? Que produtos? De novo, você pode buscar CDBs, mas agora CDBs mais longos. Quanto mais longo, ele te paga uma taxa melhor que os mais curtos, tá? Pós, você já consegue achar de 100% a 140% do CDI. Pré, você consegue achar de 4 a 5. Está sendo falado no mercado, os principais casos economistas dizem que a Selic fica fica abaixo de 3 para esse ano, possibilidade de até cair abaixo de 2. Então, se você comprar um pré de 360 dias, pode ser um bom investimento, né? Você está garantindo uma taxa acima do CDI, tá? Crédito privado. Crédito privado são as debêntures, como o Marcos falou antes. Basicamente, você está emprestando dinheiro para uma empresa, tá? Então, assim, você está correndo o risco da empresa. É muito importante você entender isso. Pode ser em CRIs ou CRAS também. Eles já vão pagar uma taxa maior porque eles não têm o FGC e eles também são muito comuns ser indexados à inflação, tá? IPCA mais alguma coisa. Então, quanto maior for a taxa do IPCA mais alguma coisa, também são bons papéis, tá? E lembre-se, diversificação. Diversificação, posso pegar um CDB, posso pegar uma debenture, posso agora também vir aqui buscar um fundo multimercado. Fundos multimercados são investimentos muito legais porque eles dão liberdades para o gestor, tá? Dá liberdade para o gestor ir buscar onde tem oportunidade. O mercado é dinâmico, tá? Vai tendo oportunidade da renda fixa, oportunidade em câmbio, oportunidade de juros da renda fixa, oportunidade de mercado futuro, oportunidade em ações. Se você der liberdade para o gestor buscar isso, ele consegue trazer mais rentabilidade, tá? Óbvio que tem os perfis de risco, cada fundo tem o máximo que o gestor pode alocar em cada classe de ativo, tá? Então, acho que isso é muito importante também. Mas, fundos multimercados de médio prazo, você já começa a falar de 130% a 200% do CDI, tá? Para ver como o retorno começa a aumentar. Então, acho que são, sim, bons investimentos. Eu vou mostrar aqui 3 fundos que a gente acha bem legal para médio prazo, pensando sempre num horizonte menor que um ano, tá? Um deles é o Ocan Retorno Absoluto. Ele é um fundo... Esses fundos já de médio prazo, a liquidez dele, mesmo a liquidez operacional, para você, do dia que você pede o resgate até ele cair, geralmente já é maior, tá? Você está falando normalmente em D+30, tá? Para esse tipo de fundo. O Sigma aqui que é D+15, mas pensem sempre em D+30. O Ocan Retorno Absoluto, ele tem rendido 267 do CDI nos últimos 12 meses, tá? Os dados a todos que eu estou pegando aqui até dia 1º de junho, tá? Então, pode ser que não está atualizado dos últimos 30 dias, mas são dados bem recentes. 267% do CDI é muito bom, tá? Isso inclui, pensem que inclui a queda que teve no Covid. Se vocês pegarem o olhar o gráfico, ele teve uma queda muito pequena e ele já recuperou mais que essa queda, tá? Então, acho que analisar fundos nos momentos de estresse é muito importante, tá? Pegando outro fundo ali, para explicar para vocês o amarelinho, vocês vejam que é o Giant Sigma.
ele já tem muito mais volatilidade, percebam que ele varia muito mais, então ele tem mais risco que o Ocan Retorno Absoluto nesse período, tá? Só que ele também pode dar mais porrada para cima, por exemplo. Então, para você diversificar é legal, mas nunca coloquem todas as suas fichas num potinho só, tá? E aí eu estou mostrando um fundo aqui, o Ocan Equity Hedge, por exemplo, que fez menos rentabilidade que os outros, 167, mas olhem que a volatilidade dele é bem menor, ele é um fundo muito mais consistente, tá? E uma coisa que eu dou dica para vocês é procurem consistência no longo prazo, tá? Isso acho que é excepcional para você. Rentabilidade passada nunca garante rentabilidade futura, mas o gestor mostra a consistência, é um bom indicador que ele consegue repetir a estratégia dele, tá? E agora acho que vamos falar da parcela mais legal, que é a parcela mais... vamos falar de risco. Cada perfil de investidor tem um nível de risco diferente, mas vamos falar assim, o que é o meu longo prazo? Quanto que eu coloco lá? Pense no seu valor de longo prazo mesmo, 5 mais anos, o meu dinheiro da aposentadoria, e vai depender muito onde você vai colocar e quanto você vai colocar de acordo com o seu perfil, tá? Tem investidores que nem criam essa parcela. Eles vão acabar ficando só na renda fixa, de baixo risco, ou às vezes até no médio prazo, tá? E aí, você não precisa de disponibilidade imediata e você pode buscar risco, tá? Então, acho que começar a dar exemplos de onde investir, você pode escolher ou títulos longos, títulos de renda fixa sem liquidez curta. Toda vez que a gente fala renda fixa sem liquidez, entendam assim que se você normalmente consegue resgatar antecipadamente, mas você vai acabar pagando um pênalti por sair antes, tá? Alguns papéis vão comer um pedaço da sua rentabilidade, alguns podem até comer um pedaço do seu principal, como Tesouro NTNB. Tesouro NTNB é um título atrelado à inflação. Eles têm prazos longuíssimos, geralmente 2030, 2045. Para investidor que quer de longo prazo, para investidor que procura baixo risco e longo prazo, é um bom papel, porque ele vai te pagar IPCA mais 4, quanto maior o prazo, maior essa taxa, tá? Então, assim, é um papel bom, mas é sempre importante pensar em manter até o vencimento, tá? Aí você já pode pegar debêntures mais longas também, aí papéis de crédito privado, os tesouros longos. Um papel de tesouro muito legal para longo prazo é os pré-fixados. Na volatilidade agora de março, teve tesouro pré-fixado 2031 a 9,7. Comparando ao 6 ponto alguma coisa que ele está pagando agora, foi quase 50% a mais, né? Então foi uma taxa muito interessante. Agora, se você tivesse comprado aquele papel lá e vendesse agora, você já ia ganhar um prêmio porque não tem mais essa taxa no mercado, tá? E aí também você pode pensar em fundos imobiliários. Por que fundo imobiliário é um investimento arrojado? Porque, querendo ou não, ele está na bolsa, ele é precificado diariamente. Então, ele está exposto à especulação, tá bom? Fundos cambiais, que normalmente estão comprados em dólar, se você quer apostar na moeda, está lendo o relatório de várias casas de análise. E fundos de ações. Tem 3 fundos principais de ações, tá? Long Short, Long Biased e Long Only. Long Only são os fundos tradicionais, aquele que ele avalia as empresas, acha boas oportunidades, compra e segura, tá? Esse é o fundo Long Only. Fundo Long Biased é um que ele pode estar comprado, igual ao Long Only, mas ele também pode ter seguros, que nem o Marco explicou antes, tá? Opções de venda, etc. Algumas operações vendidas, como uma certa proteção. E o Long Short é um fundo que ele está long e está short, ele está comprado e vendido. Geralmente ele compra, ele faz operações casadas, tá? Ele compra, ele acha que o dólar vai subir, então ele vai comprar uma ação de uma empresa exportadora e vai vender uma outra ação de uma empresa importadora que se maleficia com o dólar. Tá? Ele casa 2, 3 operações. Então, esse é um fundo long short. Tá? Normalmente, eles apresentam menor risco. Agora, mostrando fundos para vocês ali, também novamente trouxe 3 fundos bem diferentes. O Ocan Long Short. Percebam aqui, pessoal, que não tem mais o CDI. É sempre bom você comparar os fundos que você investe com o benchmarking do setor, tá? Aqui a gente está usando o Ibovespa. Então, o Ibovespa é a linha preta, tá? E aí vocês vão ver os 3 fundos, vocês vão ver que tem uma performance muito diferente do que o Ibovespa e muita diferença entre eles, tá? Então, pense aí, pretinho é o Ibovespa, o Ocan Long Short. Como eu falei, um fundo Long Short normalmente tem menos risco, ele é o fundo em azul. Vejam que ele variou muito menos que o Ibovespa e até na alta recente do Ibovespa ele estava junto com o Ibovespa, né? E agora ele manteve uma boa alta enquanto que o Ibovespa caiu. Então ele é sim um investimento interessante para longo prazo, tá? E se você for ver nessa série histórica aí, ele entregou 140% do Ibovespa. Aí vamos falar do fundo agora do azulzinho, tá? Que é o azul mais claro, tá? Que é o Western Asset FIM Ações BDR nível 1. O que é um fundo de investimento BDR? Significa que ele investe em ações BDR
significa que ele investe em papéis estrangeiros que estão aqui no Brasil. Esse fundo, especificamente, ele investe em ações dos Estados Unidos, tá? Então, e ele está exposto à variação cambial. Então, além de ele estar exposto à variação da Bolsa Americana, ele está exposto à variação cambial. Então, ele ganhou com a subida da Bolsa Americana e ganhou com a variação cambial. E assim, pode ver que quando a Bolsa Americana caiu, a variação cambial versus dólar ajudou ele a manter uma boa performance. Então, pensando em fazer uma gestão ativa, esse é um bom fundo para você ter em alguns momentos, tá? E ele tem uma liquidez até rápida para esse tipo de fundo, tá? Que é D+6. E ele fez incríveis 546% do Ibovespa no período, tá? E aí também acho que trouxe um fundo aqui long only de ações, o tradicional fundo que compra e segura os papéis. Ele pode ir trocando de papéis, né? Mas ele cria teses em empresas e compra essas empresas, que é o Real Investor, tá? É uma gestora muito boa, a gestora não fica nem em São Paulo, fica lá em Londrina, e foi premiado como um dos melhores fundos de ações dos últimos 3 anos pelo Valor Econômico recentemente, tá? Então é um excelente fundo e entregou 269% do Ibovespa, tá? Então acho que assim, é um fundo que claramente supera o seu benchmark. Então acho que esses são exemplos de 3 fundos aí para vocês darem uma olhada, tá? Eu vou dar algumas dicas de ferramentas. Eu acho que eu vou fazer um grande disclaimer aqui agora que eu falei de todos os ativos. Acho que em nenhum momento dessa apresentação a gente está explicando para vocês, ensinando, mostrando as projeções das principais casas de mercado, mostrando investimentos, mas a gente não está dando indicações, comprem esse, comprem aquele. A gente está mostrando produtos que a gente gosta e por que a gente gosta desses produtos, tá? E ensinando vocês a analisarem. Essa é a ideia, tá? A gente não está em nenhum momento dando call de compra de algum ativo para vocês, tá? Isso é muito importante. Bom, falando aí de ferramentas, existe o Verius, que a gente mostrou várias vezes aqui na apresentação. Também existe o Mais Retorno, que algumas pessoas gostem mais. Vocês colocarem no Google aí, Mais Retorno, comparador de fundos. Verius, comparadores de fundos. O que vocês se habituarem melhor, usem. Vai mostrar a volatilidade para comparar fundos. Vai comparar a rentabilidade. Vai ter uma série de informações para analisar entre um investimento e outro. E aí também tem uma outra série de softwares que ajudam. O TradingView aqui, você vê cotações em tempo real, para quem quer mais ficar acompanhando o mercado ali em tempo real. O Trademap, que é o barquinho ali, ele é um software muito bom para você acompanhar a sua carteira. Ele está lançando planos pagos agora, que ele quer trazer notícias em tempo reais e tal. É um software bem legal para você acompanhar. O Kinvo, você consegue compilar a sua carteira. Pode ter mais de uma corretora, você vai lá e coloca tudo lá e ele compila para você, tá? E aí eu acho que o melhor que eu indico aqui para você, eu quero acompanhar a minha carteira melhor que a minha corretora me fornece informação, com índices mais técnicos, o melhor de graça hoje é o Você com Dinheiro, tá? Que é o da direita. Ele integra diretamente no SEI, como os outros também, que é o canal eletrônico do investidor, ou seja, busca as tuas posições de bolsa, as tuas posições de renda fixa, mas ele também dá muitos números técnicos para você comparar com os benchmarks, etc., e é bem preciso, tá? Então, acho que são dicas de ferramentas para vocês aí. 4 livros para vocês lerem. O da esquerda é um bom livro para começar. Ele é muito mais sobre mindset de investimentos, como você fazer renda, como você poupar e pensar em longo prazo. É um livro bem legal. Fala sobre finanças de casais também. Então, acho que vale a pena a leitura. É super leve e é bem curto, tá? O segundo livro é o Guia de Investimento do Warren Buffett ali, que é do método do Benjamin Graham. Acho que é um livro bem legal para você ler. Ele também não é uma leitura pesada, mas é um livro bastante extenso. E o Fora da Curva 1 e 2 que tem ali, são 2 livros. O Fora da Curva 1, que é o mais em azul, ele é o livro que faz uns 5 anos, e o Fora da Curva 2 ele é recente, tá? Desse ano. Basicamente, o Fora da Curva 1 conta a história de gestores mais antigos, fala do Verde, se vocês querem conhecer, Florian Bartunek, tem uma série de pessoas bem famosas do mercado, da Tarpon, a história da BRF, um monte de histórias são contadas ali, tá? E o Fora da Curva 2 já é mais recente. Fala do André Street da Stone, fala do Benchimol da XP, tem uma série de histórias legais, tá? São livros super leves e cada capítulo é um gestor contando os seus erros e acertos no mercado, tá? Então, eu acho que é bem legal e eles trazem um pouco da filosofia de investimento deles, tá? Aí, passando para notícias, busquem sempre diversificação também, onde vocês buscam notícias. O Valor Econômico é um bom portal. O Brasil Journal é um portal muito bom, é o melhor, é o que eu mais gosto. Tem muitas notícias de tech, cobertura das empresas da Bolsa, setor financeiro. São poucas reportagens por dia, notícias curtas, tá? Então, sempre podem ler lá. E também tem a Infomoney. Só que, pessoal, sempre faço uma dica. Pensem sempre quem que é a organização que está por trás de onde você está lendo ou quem está escrevendo a matéria, tá? Se você for ler uma matéria de um gestor de um fundo de ações, a tendência dele
falar que o mercado de ações vai subir é muito grande, tá? Então, assim, tem um certo senso crítico nesse sentido, tá? E aí, eu acho que alguns últimos aí de mídias sociais, dicas sigam o Jurandir Cel, ele é um professor da UFSC, foi o primeiro professor de finanças pessoais do Brasil, ele posta conteúdos muito bons. O Pablo Spyer, ele tem o melhor morning call do mercado, aí como o pessoal fala, ele até fala o vai Torinho lá, se vocês já ouviram em algum momento. Todo dia de manhã às 7 e alguma coisa ele coloca o morning call deles. E agora ele está passando, inclusive, na Jovem Pan para ver como ele ganhou repercussão. E aí, 2 minutos, ele fala das principais notícias do mercado, tá? Para quem quer acordar antenado, é muito legal para você ficar ligado. E aí também tem uma série de bloggers, aí o Baster, o investidor de risco, que fala muito sobre Tesouro Direto, o Clube dos Poupadores e o Relatório Focus, que nada mais é que o Banco Central compilando as projeções médias das casas de mercado para dizer para onde vai o IPCA, para onde vai o PIB, para onde vai o câmbio, etc. Tá? Passando aí, última dica que eu dou para vocês sigam o nosso Instagram, tá? Se vocês colocarem a câmera do celular no QR Code na tela, ele já vai abrir o nosso Instagram aí para vocês seguirem, tá? A gente coloca muito conteúdo lá, alguns a gente cria e muitos a gente faz uma curadoria porque tem muito conteúdo sendo gerado no Instagram como um todo, tá? E a gente vê muita coisa boa e muita coisa que às vezes deixa um pouco a desejar em nível de qualidade. Então, tudo que a gente reposta lá passa por um filtro, poxa, esse conteúdo é bom. Então, se quiserem seguir uma boa página para aprender, por favor, fiquem à vontade, tá? E aí, acho que passando aí agora, só para fechar, essa é uma frase aí do Warren Buffett, foi ele mesmo que disse, podem me procurar, tá? Mas acho que se você não achar uma maneira de fazer dinheiro enquanto estiver dormindo, você trabalhará até morrer. Eu acho que essa é uma frase boa para vocês pensarem aí para fechar como todo o conteúdo. Eu vou passar a palavra para o Rafael, que vai fazer o fechamento com alguns insights, depois a gente vai abrir para perguntas, tá bom? Isso aí, pessoal. Então, como muito bem falou o Ricardo, né, a gente tem hoje uma chuva de informações aí nas mídias, no Instagram, uma série de lives, uma série de conteúdo que muitas vezes as pessoas que estão iniciando, pessoas mais leigas, não conseguem distinguir bem o que é um conteúdo de qualidade e o que não é. Né? E o nosso trabalho é justamente esse, tá? O nosso trabalho é basicamente traduzir essa infinidade de investimentos que vocês viram hoje e adequá-los para o perfil de cada um de vocês. Né? Então, nós somos um escritório de agentes autônomos de investimentos vinculados à corretora Genial Investimento, onde ela funciona como um supermercado de produtos financeiros com uma imensidão de produtos financeiros para todos os perfis, tá? Então, não importa aí se você tem 18, 30 ou 60 anos, ou mesmo não tem nem 18 ainda, você já pode abrir uma conta, já pode ter esse acompanhamento nosso para você ter uma vida financeira de qualidade e atingir da melhor forma possível os teus objetivos, sejam eles quais forem, tá? Então, a gente colocou aqui um breve resumo de como é fácil isso, né? Hoje em dia é muito tranquilo fazer investimentos, né? É só fazer aí uma abertura de conta, que é gratuita, né? Através do aplicativo ou do próprio site, depois nós vamos deixar o link. A identificação de perfil, onde nós vamos abordar vocês de uma forma muito personalizada, muito individual, para identificar qual é de fato o perfil de vocês e aí sim pegar essa gama toda de investimentos e analisá-los para que vocês possam investir da melhor forma possível e o principal diferencial é esse acompanhamento, essa evolução do patrimônio de vocês ao longo do tempo, já que nada impede de, ao longo do tempo, nós mudarmos, né, as estratégias, porque o mercado ele é dinâmico, a economia muda, então o que o Hoffman falou, por exemplo, sobre os fundos de investimento, estão investindo para 20 anos, não necessariamente vocês vão segurar esses fundos por 20 anos. Né? No meio do caminho acontecem mudanças e daí a importância de ter um acompanhamento nesse sentido, tá?
Passando aqui, então, dá para a gente agradecer aqui antes de entrar nas perguntas, né? Primeiro, pessoal, planejem, né, as suas liberdades financeiras. Eu acho que todos devem as suas independências ali na frente, né? É muito difícil hoje acreditar que através de uma previdência social, que através do INSS, por exemplo, você vai ter aí uma aposentadoria digna, né, ali na frente. Então, daí a importância de você se planejar, estudar, tenha senso crítico, não seja uma esponja absorvendo todo e qualquer conteúdo, mas tenha filtros para isso e, com certeza, ter boas referências e confiança em quem vocês estão ouvindo, enfim, tendo recomendações, né? Então, pessoal, nós tivemos algumas perguntas aqui, tá? Primeiro, aqui o Luciano Bernardi recebeu algumas perguntas. Marcos, que tipo de informações precisa para avaliar a portabilidade de uma previdência privada? Então, a principal informação, e ela é bem simples de se conseguir, é o extrato detalhado da Previdência. Todos os planos, eles têm que ter esse extrato detalhado. Quando é um plano numa agência bancária, então é só você pedir para o gerente da agência, o gerente da tua conta, esse extrato, que ele vai passar esse extrato para você. E nesse extrato vai estar contido o CNPJ do fundo, que é o que você precisa para avaliar a rentabilidade e saber qual é a instituição que está investindo esse dinheiro. Vai ter o tipo de tributação, que existem vários tipos de tributação, e isso tem que ser avaliado, porque alguns fazem mais sentido para algumas pessoas e outros não fazem tanto assim, então cada caso é um caso. Vai estar ali também. Ali vai ter também se é PGBL, se é VGBL. Então, o extrato detalhado é a melhor forma e é muito simples de se conseguir. Caso você não consiga, isso é muito difícil, porque a instituição tem que te entregar esse extrato detalhado, o CNPJ do fundo já é o suficiente para ter uma base. Aí, com o CNPJ do fundo, a gente vai conseguir ver no que ele investe, vai conseguir ver a rentabilidade que ele está tendo ao longo do tempo, qual é o risco que está correndo e se ele é adequado ou não para o teu perfil e para o objetivo que você tem para o longo prazo. Então, primeiramente, tentar conseguir o extrato da Previdência, o extrato detalhado. Se não for possível, no mínimo o CNPJ, e assim já vai ser possível a gente fazer uma avaliação bem boa sobre o plano e se ele está adequado ou não para o que você pretende. Pessoal, vale a pena colocar que a gente ajuda vocês em todo esse processo. Apesar do Marcos ter falado de parecer que ele é complexo, a gente faz ele de uma forma muito simples. E principalmente se a sua previdência estiver num dos grandes bancos do Brasil, a chance é grande de ter investimentos mais adequados ao seu objetivo de longo prazo, tá? Principalmente porque, como eu falei, os planos de previdência mais antigos, né, eles tinham uma rentabilidade muito inferior, porque não era um produto tão comum quanto agora. Agora existem gestoras das mais renomadas que a gente tem no país, que têm fundos de previdência. Então, é muito provável que se seu fundo é antigo, ele não vai estar rendendo tão bem quanto poderia e também não vai estar tão alinhado quanto poderia com o seu perfil. É importante fazer essa avaliação. Legal. Pessoal, só abrindo um parênteses aqui, vocês devem ter percebido que na tela há um QR Code com uma pesquisa de satisfação aí, onde vocês podem responder aí em nem um minuto vocês conseguem responder essa pesquisa, enquanto a gente responde aqui, tá? Pergunta para o Ricardo Hoffman, qual a melhor forma para se expor em dólar, Hoffman? Então, acho que existem algumas formas de se expor em dólar. Você pode mandar uma remessa de dinheiro para fora, você pode comprar um fundo cambial, você pode comprar futuros de dólar, você pode comprar o dólar à vista no seu home broker como um ativo. Uma das formas mais práticas que tem e mais fáceis para o investidor fazer é comprar um fundo cambial, tá? Porque aí você vai ter ele lá, eles são fundos D+1 que você liquida de um dia para o outro. Então, para quem não quer ficar operando home broker, não, isso é complicado, coloca no fundo cambial, ele vai estar atrelado à variação do dólar, tá? O dólar subiu, ele vai subir também, e se o dólar cair, ele vai cair, tá? É interessante pensar em fundo cambial, principalmente para fazer proteção para suas posições de renda variável, tá? Geralmente, quando a bolsa sobe, o dólar cai, eles têm uma correlação negativa bem forte.
Então, lembra que eu falei de diversificação, correlação? É isso, tá? E aí, se você tem, por exemplo, uma aposta na alta da bolsa, mas tem uma chance de queda, eu botei 90 na bolsa, eu vou botar 30, eu vou botar 20 em fundo cambial, para que se for no sentido contrário, eu tenha uma proteção, tá? Isso é um hedge, que é uma proteção. Certo. E quais os custos para abrir uma conta com vocês? Pago taxa mensal? Essa eu mesmo posso responder. Não tem taxa, pessoal. Não tem taxa para abertura de conta. Tá? Vocês não pagam nada por assessoria ou algo do tipo. Tá? O nosso trabalho é esse. Para ser transparente aqui, a gente recebe uma parte das taxas de administração dos próprios fundos, então não tem pagamento direto, né, que é uma dúvida que normalmente as pessoas têm, acho importante citar, né, quanto eu pago para vocês, não paga nada, tá? Então, deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Chegou um ano privado aqui, Rafa, que eu vou endereçar para você. O Lucas pergunta quais as melhores formas de manter uma gestão ativa, isto é, como estudar as empresas para comprar as ações dela. Perfeito. Para se fazer uma gestão ativa no caso de ações, né, primeiramente é interessante destacar que não é tão simples assim, né? Não é simplesmente assistindo um vídeo no YouTube onde vocês vão saber aí como escolher boas ações. Existem várias formas diferentes de se analisar uma ação, né? Basicamente 3, que é a análise fundamentalista, análise técnica e análise de fluxo, né? Na análise fundamentalista, você vai observar os fundamentos dessa empresa, então, quanto é que a empresa está lucrando, como é que está a dívida dela, como é que está o fluxo de caixa dela, o retorno sobre o capital investido, e normalmente se usa essa análise visando mais o longo prazo. Afinal de contas, uma empresa com bons fundamentos, ela tende a subir lá na frente, mesmo que passe por volatilidades no meio do caminho. A análise técnica, por sua vez, ela é baseada em gráficos, então você vai analisar gráficos de preços e indicadores de preços que se baseiam nesse histórico de cotações e você vai identificar padrões gráficos nesse comportamento de preços e tomar decisões de comprar ou vender em meio a isso. E, por fim, a análise de fluxo, ela analisa basicamente o fluxo das ordens de compra e venda que entram no mercado, normalmente se utiliza para curtíssimo prazo. Tá? Muito legal. Chegou mais 2 perguntas aqui, Rafa, desculpa. E aí é endereçada para o Marco sobre fundo imobiliário. Perguntou aqui como funcionam os dividendos para os fundos imobiliários, e eu já vou juntar com outra pergunta sobre a FI, que é justamente se hoje é mais vantajoso investir em imóveis diretamente ou se é mais vantajoso investir em fundos imobiliários pela corretora. Legal. Os dividendos dos fundos imobiliários, eles funcionam de uma forma muito simples, né? Quando você investe nele, você adquire cotas, quantidade de cotas. Então, dependendo da quantidade de cotas que você tem daquele fundo, vai ser a quantia que você tem direito de receber de volta dos aluguéis que esse fundo está recebendo dos ativos. Então, se esse fundo tem um prédio, só um exemplo, tá? Se esse fundo é dono de um único prédio, esse prédio tem X apartamentos, né? Todos esses apartamentos vão estar pagando dividendos, vão estar pagando aluguéis. Quando você compra uma cota desse fundo, você se torna dono de uma parcela desses aluguéis, dono de uma parcela desse imóvel, e você tem direito a uma parcela igual a que você comprou dos aluguéis desse fundo. Todos os meses, o aluguel do fundo imobiliário vai cair na tua conta, então ele entra para a tua conta de forma líquida mesmo, em dinheiro, e aí você pode reinvestir no fundo para vir a ganhar cada vez mais aluguéis, ou você pode investir em outra coisa que você acha que seja mais adequado. E aí, na questão de investir em imóveis ou em fundos imobiliários, vai depender um pouco do perfil da pessoa e também vai depender dos objetivos. Mas, em média, vai depender da região que você está investindo também, vai depender um pouco da estratégia que você está adotando. Por exemplo, comprar um imóvel físico que é na frente de um lugar que está sendo construída uma nova universidade, pode ser mais vantajoso. Mas, em média, pelo menos na nossa cidade,
os aluguéis que os fundos, que os imóveis estão pagando são muito menores do que os aluguéis que a gente consegue ter com o mesmo tipo de fundos imobiliários no mercado financeiro. Então, é importante fazer essa avaliação. É por um motivo estratégico que você está comprando esse imóvel? Né? Porque se não for, é muito provável que você consiga aluguéis melhores, um retorno melhor, comprando um fundo imobiliário. Outra coisa importante para levar em conta é que quando você compra um imóvel físico e você precisa vender esse imóvel físico, por mais que ele tenha valorizado, vai demorar um certo tempo. Todo mundo sabe que para vender um imóvel, hoje em dia ainda mais, não é tão fácil, não é tão simples. Você vai demorar um tempo, vai ter que anunciar, vai ficar lá um ano com o imóvel anunciado. Quando você compra um fundo imobiliário, esse fundo está sendo negociado na bolsa. Então, ele é muito líquido. Para você vender de um fundo imobiliário que é bem negociado, para você vender 300, 400, 500 mil, é um clique. Em um clique você faz a venda e em 2 dias úteis esse dinheiro cai de volta na tua conta. Então tem que avaliar bastante qual é a situação, se é estratégico ou não, mas por parte de dividendos, os fundos imobiliários geralmente pagam um pouquinho a mais e são isentos de imposto de renda. Muito bem, muito bem. Indo já para o final aqui, tem uma pergunta para o Ricardo Hoffman. O que vocês levam em consideração na hora de definir o meu perfil de risco? E como saber se eu posso investir em ações ou não? Acho que essa é uma boa pergunta, dá para responder as duas com a mesma resposta, tá? Uhum. O seu perfil de risco nada mais é que a sua tolerância a risco, tá? Então, acho que ele não serve só para investimentos. Acho que várias decisões da sua vida vão estar atreladas ao seu perfil de investidor. Então, acho que se conversando com você um pouco, fazendo algumas perguntas da vida, acho que a gente já começa a ver o seu perfil. Mas, assim, tem uma pergunta muito simples que a gente pergunta. Você topa perder dinheiro por um possível ganho futuro? Se você responder que não, pronto. Tem que entender que o ganho é possível, pode ser que ele não ocorra, né? Então, assim, se você responder que não, pronto. Você já provavelmente não aconselharia você a investir em ações, tá? Porque você pode ter perdas no meio do caminho. Você terá perdas no meio do caminho. Então, eu acho que essa é uma boa pergunta para você se fazer. E assim, dicas que a gente dá para quem quer começar a buscar mais risco, quer começar a investir em ações, começa com pouco. Bota lá 5% do seu patrimônio, coloca 1% e vai vendo o comportamento, vai vendo como você se sente com aquela variação. Acho que é um processo de aprendizado, tá? Então, acho que é uma dica que a gente dá. Eu vou responder mais uma pergunta aqui, que o Lenor fez para mim, aqui no privado, por que o FGC não protege capital em fundos de investimento? Lenor, o objetivo do FGC é estimular o mercado de pessoa física a investir principalmente em CDBs, tá? Porque, basicamente, os bancos querem captar barato para poder emprestarem a boas taxas e ficarem com essa diferença, tá? Então, basicamente, o FGC é uma iniciativa de todos os bancos para darem uma garantia a esses investidores individuais, tá? E a grande maioria desses investidores individuais nem tem fundos de investimentos, tá? Ele é tão, talvez, simples no jeito de investir dele, que busca só o CDB e, tristemente, ele está lá nos grandes bancos brasileiros ganhando 90 e poucos % do CDI nesses CDBs, tá? Sendo que você, uma corretora, qualquer lugar, você tem CDBs pagando, CDBs de liquidez diária com taxas melhores e pós pagando 140, 130, muito fáceis de curto prazo, tá? Então, é um pouco triste, mas é isso aí. E o FGC não vai proteger de fundos, tá? O fundo vai muito mais, e o fundo tem um apetite para risco muito diferente do que um investidor individual sozinho também, tá? Perfeito. Essas eram as perguntas que tínhamos até agora. A gente está aberto para mais perguntas, tá? Então, se vocês têm mais algum questionamento, é só fazer aqui no chat ou mandem no privado. Enquanto isso, está na tela de vocês os nossos contatos, tá? Então, não hesitem em nos contatar para mais questionamentos, para dúvidas, enfim. Nem mais uma pergunta. Então, perfeito, pessoal. Em nome do Ricardo Hoffman, Tarcísio e Marcos, eu queria agradecer a todo mundo que está aqui presente, a todo mundo que dedicou esse tempo para estar aqui aprendendo, para estar aqui tentando evoluir, tentando buscar esse conhecimento que a gente sabe que é tão deficitário no nosso país, né? A gente até consegue imaginar o quão
melhor seria o nosso país se as pessoas soubessem como lidar bem com o seu dinheiro. Então, essa educação financeira é um dos valores que a gente preza aqui dentro da empresa. Então, muito obrigado por todo mundo estar aqui. Quem está aí no sul deve estar com frio, deve estar embaixo das cobertas e mesmo assim está acompanhando a gente. Então, muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Acompanhem nossas mídias aí para mais novidades. Beleza? Muito obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.